Mas eu disse que há 3 dimensões da graça. A primeira é a graça antes da cruz, a graça para a conservação da vida. A segunda é a graça na cruz, que é a graça para a salvação. Mas a terceira dimensão da graça é a graça depois da cruz. E se a primeira é para a conservação da vida, se a segunda é para a salvação, a graça depois da cruz, eu a chamaria de a graça para a conservação da alma. E eu quero parar um pouquinho aqui. Não basta apenas ser fruto da graça para viver. Não é suficiente ser fruto da graça apenas para ser salvo. Mas se faz necessário cultivar a graça para se manter salvo. E eu acho interessante que a graça para a salvação, ou a graça para a conservação da alma, é a graça que nos ensina. Tito capítulo 2, versos 11 e 12. Há uma expressão muito interessante dita pelo apóstolo Paulo. Sabe o que é que ele deixou escrito aí? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Isto é graça depois da cruz. Sabe o que é que eu entendo, meus queridos? Os ensinadores da doutrina da predestinação, eles cometem um erro muito grande. Eles dão muita ênfase ao princípio da salvação, e ele se esquece de enfatizar o fim da salvação. O princípio da salvação é interessante, mas o fim dela é necessário. A cruz é a porta de entrada para a graça, porém se faz necessário prosseguir o caminho da graça. A teoria de que uma vez salvos, salvos para sempre, não coaduna com a doutrina bíblica da santificação. Não adianta você apenas receber a salvação e não cultivar a salvação. Na cruz nós somos salvos, mas depois da cruz nós nos mantemos salvos. Na cruz você recebe a salvação, mas depois da cruz você alimenta a salvação. Na cruz nós recebemos o benefício da salvação, mas depois da cruz nós desenvolvemos o caminho da salvação. É por isso, queridos, que o mais importante ato que pesa positivamente na nossa vida espiritual, por incrível que pareça, eu vou repetir, o mais importante ato que pesa positivamente na nossa vida espiritual, por mais incrível que pareça, é expresso por um advérbio de negação. Nós só teremos vitória na nossa caminhada espiritual quando nós soubermos dizer não. Quando você aprende a dizer não, o Senhor diz sim para você. E você diz: pastor, que não é esse que nós devemos dizer? É não às ofertas que recebemos
das forças espirituais da maldade que querem interferir na nossa caminhada de salvação. É por isso que muitas pessoas aceitam a Cristo, é por isso que muitas pessoas aceitam a salvação, mas têm dificuldade para se manterem salvas, porque elas não conseguem exercer, elas não têm força para dizer não às oferendas que recebem. Escute, queridos, nós somos pessoas comuns, vivendo numa sociedade depravada. A sociedade que nós estamos vivendo está marcada pela depravação. E escute o que eu vou dizer: Satanás leva vantagem sobre alguns de nós. E sabe por que ele leva vantagem? Por causa da sua sabedoria, que está expressa nas suas artimanhas. Existem pessoas que dizem que Satanás é burro, mas na verdade não é. Ele tem inteligência para estabelecer as suas artimanhas e colocá-las diante de nós, para que nós sejamos tragados por ela. E existem pessoas que não conseguem vencer, porque são pessoas chamadas de ignorantes e estúpidas em relação às suas artimanhas. Eu não estou falando do conhecimento que você recebe através de uma formação educacional, quer seja na sua família ou na escola. Eu estou falando da ignorância que algumas pessoas têm, as artimanhas que Satanás coloca diante dele. Pessoas que não fazem questão destas artimanhas, pessoas que ainda não se deram conta de que Satanás está armando um laço para destruir a sua vida, pessoas que ainda não se deram conta que Satanás está armando um laço para destruir a sua família, pessoas que não se deram conta de que Satanás está armando um laço para destruir a sua fé, e aí elas não conseguem resistir. Quando elas menos esperam, elas são tragadas por estas armadilhas, e aí não conseguem escapar mais, como um animal que não tem inteligência, como um animal que é levado em direção à armadilha para ser apanhado. Que o sangue de Cristo nos proteja, e que o Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria, ilumine a minha e a sua mente, para que nós não sejamos tragados por estas artimanhas. Deus não te chamou para, depois de alguns anos de fé, você tropeçar em uma armadilha do inimigo, mas Deus te salvou e te deu poder, e te deu graça, e te deu autoridade, e te deu condições, porque o Espírito Santo habita em você, para você passar por cima das armadilhas de Satanás e chegar de outro lado com a vitória de Deus nas suas mãos. Isto é graça depois da cruz. É a graça que nos ensina. Quantas coisas pequenas têm destruído a fé de alguns irmãos. Quantas coisas pequenas têm destruído bons relacionamentos. Uma das revistas de circulação nacional deste final de semana traz uma matéria muito interessante de pais que estão dando os seus depoimentos acerca da dificuldade que eles encontram no relacionamento familiar por causa da rede social de comunicação, que é a internet. Alguns pais estão reclamando que as famílias já não têm mais diálogo. Há um depoimento marcante de uma mãe que fala da sua filha de 14 anos de idade. Ela diz: não há mais diálogo entre nós. Quando eu preparo a mesa e chamo-a para almoçar ou para jantar, é um momento que a gente vai ter para passar juntas e talvez trocar ali algumas palavras. Primeiro eu tenho dificuldade para tirá-la do seu quarto para que ela venha à mesa, e depois de muito insistir, ela se senta à mesa e eu começo a conversar com ela, e as únicas coisas que eu escuto dela é nada mais do que isso. E ela disse: a minha relação, o meu relacionamento com a minha filha está sendo destruído. Há depoimentos ali de pais que já não conseguem se comunicar com seus filhos,
E há um depoimento ali de um pai que diz: não consigo mais